Shabbat Shalom, aqui estamos mais uma vez com vocês para o nosso breve comentário da Parashá desta semana. Continuamos com Êxodo 18:1 a 20:23 e a Parashá que começa com o nome do sogro de Moisés, Jetro. Para Haftará, a leitura será Isaías 7, 6 a 9, 5. Nova Aliança, recomendamos a leitura de Marcos 7, versículo 5 a 15, 10, do 17 ao 31, e também Lucas 18, do 18 ao 30. Parashá curta, 2 capítulos apenas, mas é incrível a importância desses 2 capítulos. A segunda parte, que trata de um dos elementos mais básicos, mais fortes e mais importantes na Bíblia, que são os 10 mandamentos. Se tirássemos praticamente toda a Bíblia, todo o Tanakh, e deixássemos apenas como a mensagem principal de Deus ao povo de Israel e através do povo de Israel à humanidade inteira, esse centro, esse núcleo tão importante de todo o ensinamento são exatamente os 10 mandamentos. É quase incrível ver como uma coisa relativamente tão pequena na literatura mundial pode ter uma influência tão grande na conduta ética e moral da humanidade e não apenas do povo judeu. Eu já expliquei muitas vezes que esse conceito de povo eleito não significa ser melhor que ninguém ou melhor que outro povo. Significa ser simplesmente eleito como mensageiro, como aquele que tem que levar os 10 mandamentos à humanidade. E toda essa série de conceitos éticos e morais que vão derivar dos 10 mandamentos. Mas não há dúvida que nesses 10 mandamentos está concentrada a mensagem de Deus à humanidade, e quando uma pessoa deixa de lado cumprir um desses mandamentos de propósito, sabendo que está fazendo uma coisa errada, ele não comete apenas um pecado, ele está na prática desafiando a palavra divina. Isso é uma coisa, como já bem sabemos, muito perigosa e que leva a castigos terríveis que muitas vezes o povo de Israel teve que sofrer, e as pessoas, como indivíduo, também. Mas só aqueles que teimam em não cumprir as éticas e as morais que esses 10 mandamentos estão ensinando, e ainda vão se orgulhar disso. Eu posso fazer o que eu quero, na prática nada vai me acontecer. Nós vemos por experiência que essas pessoas acabam pagando um preço muito sério. Mas também, não tão importante, mas também muito importante, é a primeira parte da Parashá esta semana. Quando Jetro, o sogro de Moisés, vai vir ao acampamento trazendo a sua esposa e os seus filhos, que Moisés com certeza não viu durante muito tempo. E o fato que Jetro vai fazer ofrendas ao Deus de Israel. E aqui temos uma coisa interessante. Vemos como outros países, outras nações, e neste caso outro sacerdote de um Deus estranho, vai apresentar as suas ofrendas ao Deus de Israel. É importante entender então que naquele momento o conceito de que cada nação, cada povo tem o seu Deus, e que o Deus de Israel é só Deus de Israel,
esse conceito ainda é válido. O conceito de Deus como Deus da humanidade, como mensagem universal, ainda não penetrou, ainda não está conhecido. Isso ainda vai levar muito tempo. E Moisés também não tem nenhum problema em aceitar a ofrenda de Jetro, que é um sacerdote de um Deus estranho, porque essa correspondência, esse respeito mútuo entre os deuses, ou respeito mútuo da liderança para com os deuses de outros países, outras nações, naquela época ainda é parte da costume. Interessante ver como Jetro vai dar uma série de instruções a Moisés do ponto de vista da administração, ensinando a ele uma coisa muito importante: delegar noutras pessoas. Delegar em pessoas que estão preparadas, ou pelo menos estão dispostas a aceitar parte da responsabilidade do líder. Esse é um conceito que até aquele momento na tribo não existia. O chefe da tribo, o chefe da comunidade, é quem impartia justiça. Mas realmente, quando a comunidade cresceu tanto, como é o caso do povo no deserto, já é impossível que apenas uma pessoa administre tudo isso. E assim então que vão se formar toda uma série de instituições. Mas o que eu acho também muito interessante é a influência de Jetro em Moisés. Em que sentido? No sentido de que, ao longo da história do povo judeu, muitas vezes aparece uma pessoa, uma personalidade, que não pertence ao judaísmo, mas vai aportar ao judaísmo alguma coisa de positiva. Vamos, como é o caso de Ruth a Moabita, e em épocas muito mais tarde, vemos como Maimônides tenta, de algum jeito, fazer uma espécie de coalição, ou uma espécie de uma ponte entre a lógica grega e a espiritualidade judaica. Quer dizer que ao longo da história do judaísmo existem influências de fora que são positivas, são também necessárias. É muito importante entender, e infelizmente, justamente a liderança ortodoxa do judaísmo não entende isso nos últimos séculos, que o judaísmo não pode ficar isolado do resto da civilização. Tem que ter uma influência mútua. Os conceitos éticos e morais devem ser passados à humanidade inteira, mas há muita coisa fora do judaísmo que também é positiva, também é necessária. E essas pouquinhas gotas de não-judaísmo, de influências de fora, que vão penetrar nessa autodefesa que formou o judaísmo, essa isolação que o judaísmo cultivou ao longo dos séculos, essas pequenas gotinhas que vão permear essa capa são muito positivas. Elas ajudam a pensar de um jeito diferente e ajudam também a evitar que o judaísmo fique petrificado. E ao ficar petrificado, fica também ultrapassado. A mensagem do judaísmo deve ser uma mensagem viva, que se renova constantemente, se adapta às realidades do mundo de hoje, sem deixar de lado os princípios éticos e morais nas quais o judaísmo se levantou e que estão plasmados tão claramente nesses 10 mandamentos. Pensem bem nisso. E Shabbat Shalom.